Estamos começando mais um episódio do Pod Six. Este podcast é uma produção da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas e tem o objetivo de trazer um pouco de conhecimento, experiências e inspirações sobre o mundo do empreendedorismo e de todos os temas que cercam a vida do empresário, em especial o de Canoas. Eu sou Patrícia Alcksen, sou diretora aqui na Six e estarei com vocês pela próxima hora. Hoje estamos recebendo um convidado muito especial. João Morgado é escritor português e esteve aqui na entidade no nosso evento Café e Conhecimento para falar um pouco sobre empreendedorismo, humanismo e sobre a história do explorador dos mares Pedro Álvares Cabral. Bem-vindo, João. É um prazer, obrigado. Também está aqui conosco a nossa presidente da entidade, Shirley Panizzi. Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E o nosso diretor, Marcos Neto. Bem-vindo, Marcos. É uma satisfação estar novamente aqui com a Six. O nosso podcast está disponível no canal da Six Canoas, no Spotify e no YouTube. E tem como apresentador o Sicredi. As empresas Fulbra, Modular Cargas, Panceira Seguros, STV Segurança, São Pietro Hospitais e Clínicas, Cicobi Três Fronteiras, são patrocinadores Diamante. As empresas Guterres Combustíveis, Ótica Vênus, Vieser Supermercados, Fruc Bebidas, Telecom Sistemas, Núcleo Cris Bortoncello, Casa Incorporações, Pontual Telecom e Parque Shopping Canoas são patrocinadoras Ouro. Marcos, conte um pouco como o nosso querido convidado João Morgado veio parar aqui em Canoas. Bom, meu nome é Marcos Neto, eu sou sommelier, guia de turismo e agente de viagens. Eu faço experiências de enoturismo e degustação de vinhos. E numa dessas viagens, eu estive em Portugal a convite de um grande amigo, Júlio Cruz. Na época, o Júlio me ofereceu uma experiência que eu não vou esquecer nunca. Ele disse, neste dia vocês vão ter algo diferente. E nos levou para a cidade de Belmonte, que fica muito próximo de Castelo Branco, onde o Júlio vive com a sua família. Lá na cidade de Belmonte, nós fomos apresentados ao assessor de imprensa, relações públicas, jornalista do prefeito, João Morgado. E ele nos apresentou ao prefeito, nos fez uma gentileza e nos levou naquele dia para conhecer o Castelo de Belmonte, que é onde a família de Pedro Álvares Cabral viveu na época em que eles estavam lá. E eu tive uma das maiores e mais gratas surpresas da minha vida de viajante, porque naquele dia o castelo estava fechado, mas o meu amigo João Morgado conseguiu a possibilidade que nós entrássemos numa exposição que somente ocorreu 2 vezes na história, em mais de 500 anos, que foi a exposição onde estava a carta de Pero Vaz de Caminha, a original, ou seja, a certidão de nascimento do Brasil. Então, a minha família, minha filha, minha esposa e eu, pudemos ter esta oportunidade raríssima de ver um documento histórico, seguramente o documento mais relevante da história do Brasil. Ali, eu fiquei, digamos assim, muito grato e
iniciamos uma amizade com o João e eu disse: João, um dia pretendo retribuir isso. E convidei-o para vir ao Brasil. Ele já tinha vindo algumas vezes aqui, mas dessa vez ele veio aqui a Canoas e eu fiz questão de trazê-lo à nossa SIX para que outras pessoas pudessem compartilhar desse conhecimento, dessa cultura e dessa inspiração empreendedora. E Marcos, me diz uma coisa, é nesse conhecimento com o João, né? O que mais despertou? Foi o lado historiador, o lado pesquisador, o lado um pouco engraçado que ele tem, o sotaque? O que trouxe para te dizer o seguinte: eu vou levar um dia ele para Canoas? Olha, presidente Shirley, eu comento algumas vezes com algumas pessoas que uma história que aconteceu com o Steve Jobs, o criador do iPhone, da Apple. O Steve Jobs, em um determinado semestre da sua vida escolar, ele parou de fazer a universidade. E como ele não tinha nada o que fazer naquela época, ele resolveu fazer um curso de caligrafia. 10 anos depois, o Steve Jobs ele cria a linguagem PostScript, que é usada hoje em praticamente todos os computadores do mundo. Quando perguntado numa entrevista como ele teria tido essa inspiração, ele disse: olha, foi realmente um curso de caligrafia, mas isso serve de exemplo para vocês, porque se nós não colocamos um ponto em determinado estágio de nossas vidas, nós não temos como ligar esse ponto no futuro. Ou seja, aquele ponto no curso que ele fez ligou com a criação da linguagem. A minha, o meu encontro com o João naquele episódio foi um ponto que eu coloquei na minha vida, que eu sabia que em algum momento do futuro ele seria ligado com o que aconteceu hoje. Ou seja, se eu não tivesse viajado, se eu não tivesse a sede de conhecimento, se eu não tivesse o tempo e a paciência para conhecer e viver o passado distante do nosso país aqui, hoje o João não estaria aqui apresentando isso que vocês viram, que ele pode falar melhor que ninguém. Então foi essa a inspiração que nós tivemos aí. Sim, sempre ações, né? Quando a gente toma ações, atitudes, a gente sai para desbravar, a gente encontra coisas muito interessantes, né? Podia ter ficado no Brasil fazendo as mesmas coisas, não é? Exatamente. Isso eu não gosto de dizer assim que é um exemplo, mas assim, o empresário ele precisa fazer algumas coisas para que ele crie essas ligações. E a participação do empresário numa entidade de classe de reconhecido valor como a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas, é uma maneira de criar esses pontos, essas ligações, que no futuro eles vão render atividades, negócios e sucesso para os empresários. Então, por isso que eu digo, venham para a SIX, que aqui é o lugar para que nós façamos essas conexões. Ok. Nós tivemos uma manhã de muito conhecimento. Queria ouvir, então, o João Morgado compartilhar um pouco conosco da palestra da manhã, para quem não conseguiu vir ou quem quer escutar novamente essa rica história que tu nos contou. Bom, agora já não vale a pena fazer uma nova palestra. É bom que a gente entre em diálogo e que possamos conversar sobre alguns assuntos. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Na altura foi um contacto realmente com Marcos Neto, ficou uma amizade desde aí. Temos mantido sempre conversas ao longo destes anos. É um amigo que eu ganhei aqui no Brasil, um ponto também na minha vida, e portanto estamos aqui a juntar os pontos. Foi realmente um prazer vir ao sul do Brasil, que ainda não conhecia, ter o contacto da vossa associação. Eu também estou ligado a muitos negócios, com consultoria e como vice-presidente da Câmara de Comércio da região das Beiras, e portanto juntamos aqui a conversa sobre negócios, sobre cultura, e acho que são dois temas que casam muito, muito bem, e por isso foi um prazer enorme estar aqui. Eu vim aqui falar do meu livro, Cabral, o Desconhecido,
porque, na verdade, como eu disse, é talvez o português mais conhecido de sempre e aquele que é mais desconhecido também, porque toda a gente sabe Cabral 1500, mas se fizermos 2 ou 3 perguntas sobre o que ele fez antes ou o que ele fez depois, raramente se sabe. E, além do mais, na cabeça das pessoas não cabe o vazio. Então, se não sabemos algo sobre alguém, a gente preenche com o que julgamos ser. E então cria-se um pré-conceito do que será Cabral, um homem da Idade Média, um navegador dos mares, um homem rude, que é aquela imagem que se tem dos navegantes. E o que eu vim dizer aqui é que Cabral é bem diferente de tudo isto. Na verdade, ele não é um navegante clássico, chamemos-lhe assim, como era o Vasco da Gama, o Bartolomeu Dias ou outros navegadores. Na verdade, ele chega a estas terras como um político, um representante do rei, um embaixador. Ele era o comandante de toda a armada, o seu próprio barco tinha um outro capitão que tratava dos assuntos do barco, dos assuntos do mar. Ele provavelmente foi a primeira viagem de barco que fez. Eu digo até por brincadeira que ele deve ter ficado enjoado todos os dias até chegar ao Brasil, porque não tinha experiências de mar. Ele nasceu na montanha, em Belmonte, como já falámos. O pai dele era um senhor que era o senhor de Belmonte e Azurara, que é uns terrenos ali perto de Viseu, portanto estamos a falar de um território muito grande. Por isso é que algumas cidades ainda também reclamam que Cabral terá nascido nas cidades deles, porque o senhorio dos Cabrais era muito vasto. Mas não, ele terá obrigatoriamente que nascer em Belmonte, porque era onde estava a família, e é sabido que naquela altura, quando uma senhora ficava grávida, já não saía para mais lado nenhum. Eram mantidas em segurança, porque naquela altura as questões de saúde eram muito precárias e uma mulher, quando ficava grávida, já não podia andar a cavalo, já não podia viajar, já não deixavam sair para lado nenhum. E, portanto, a mãe não terá saído certamente do castelo de Belmonte e terá nascido ali Pedro Álvares. Pedro Álvares era um entre 9 irmãos e chamava-se Pedro Álvares de Gouveia. Ele tinha o nome da mãe. Porquê? Porque naquela época, como eu já disse, os Cabrais tinham 9 filhos. Se fossem dividir o senhorio por 9, ficariam todos com um pequeno território e a família perderia força. Então havia uma tradição naquela época que só o filho primogênito, o mais velho, herdava o nome dos Cabrais e herdava o nome da família e herdava os terrenos da família. Os filhos segundos tinham que se fazer à vida. Uns seguiam a vida religiosa, iam para frades, outras para freiras, e outros partiam à conquista de territórios. Por isso é que muitos iam para as cruzadas, outros andavam na reconquista dos territórios aos árabes, para conquistarem terras que depois pudessem ser deles. Pedro Álvares Cabral também teve que se fazer à vida para encontrar o seu caminho. Neste caso, Pedro Álvares vai para Lisboa com 14 anos estudar na corte, ou seja, temos um fidalgo que vai estudar com os melhores mestres da época, na sua grande maioria mestres judeus que estavam ainda na corte portuguesa, e ele terá estudado o que eram as disciplinas daquela época. Primeiro a religião, porque a Igreja tinha um peso enorme, depois a filosofia, a álgebra, o manejo das armas e do cavalo, que eram fundamentais nesta época, as estratégias militares. E, portanto, estamos perante um homem de estudos, um homem de saber daquela época. Não o típico fidalgo medieval que não sabia ler e nem escrever e que se dedicava à caça. Não, aqui estamos perante um homem de saber. E isto já é uma novidade face a Pedro Álvares. Depois, ele, como tem que se armar cavaleiro, isto só era possível em combate. E então Pedro Álvares vai combater no norte de África. Portugal tinha algumas praças militares no norte de África para proteger o Mediterrâneo e para trazer o trigo
para alimentar o reino. Na altura o norte da África era muito rico em trigo, e então nós tínhamos muitas praças lá, e ele foi para lá, para o norte da África, combater, ele e o irmão mais velho, o João Cabral. O João regressa mais cedo para tomar conta do senhorio de Belmonte, e Pedro Álvares Cabral, como não tinha heranças, teve que ficar lá a fazer pela vida, e combateu durante 8 anos no norte de África. Portanto, o currículo dele não é de navegador, mas sim de um homem dos desertos, um homem que percebia mais de areias do que de águas salgadas. E lá ele terá mostrado a sua bravura em combate, porque, como referi esta manhã, uma das características da família era serem muito altos. O pai e o tio de Pedro Álvares eram considerados os gigantes da beira, e ele próprio era muito alto, não sabemos ao certo a altura, mas era muito alto. E isto numa fase em que as batalhas eram feitas com espada e abraço, a força de braço, ter mais 20 ou 30 centímetros fazia toda a diferença. Obviamente que Cabral podia ter 1,80 m, mas naquela altura a média da altura era 1,5 m. Nós achamos sempre que os grandes combatentes são pessoas muito grandes, mas não, na verdade eles tinham 1,5 m, e Pedro Álvares Cabral, se tinha 1,80 m, já era um gigante. E então ele veio como um grande combatente, um grande líder de homens. Não está totalmente comprovado, mas ele terá estado na Batalha da Preciosa, uma praça militar que nós acabaríamos por perder, porque os sarracenos, os mouros do norte da África eram em maior número, e portanto muitas vezes era difícil segurar essas batalhas, e houve um acordo em que os árabes nos deixaram sair, ou seja, os portugueses rendiam-se, deixaram-nos sair sem haver batalha, e portanto eles retiraram-se. Mas nessa batalha Cabral terá salvo a vida de Afonso de Albuquerque, que mais tarde será vice-rei das Índias, e que, digamos, terá sido o padrinho, o protetor de Pedro Álvares, e inclusivamente Pedro Álvares acabará por mais tarde casar com uma sobrinha dele, e ficam ali na família. Ele terá salvo este homem que era fundamental no reino, e portanto quando Cabral regressa ao reino é um homem já conhecido, já com provas dadas em combate, é já um cavaleiro da Ordem de Cristo, que era uma ordem militar e religiosa muito importante. As ordens militares e religiosas funcionavam como hoje os partidos políticos aqui congregavam ou tentavam congregar os melhores homens daquele tempo. Isso aí que tu está falando, João, é congregar os melhores. Nós estamos numa casa que congrega os empresários, e nós sabemos que uma das grandes qualidades de uma liderança empresarial é a delegação de tarefas. Tu considera que é possível fazer um paralelo entre o que Cabral fazia com seus recursos humanos e o que os empresários de hoje fazem na questão de delegação de tarefas? Sim. Bom, no seu trabalho em Marrocos e Norte de África não está muito bem documentado. Nós sabemos que esteve lá, temos o registro das praças onde esteve, em algumas, mas não temos muita informação sobre a sua atividade. Mas nas expedições? Sim, agora quando ele já vem na Armada, sim, aí já sabemos. E sabemos que Pedro Álvares, não tendo a sua experiência de mar, como eu já referi, foi alguém que se fez rodear dos melhores em diferentes áreas. E portanto ele escolheu, por exemplo, Bartolomeu Dias, que era um grande navegador na época, só que não era muito conhecido porque não era nobre, né? E portanto não tinha aquela projeção social, mas ele fez questão de o levar. Era um homem que também já tinha acompanhado Vasco da Gama, era um homem com grande experiência de mar, que tinha ajudado a desenhar as naus, que tinha estudado os ventos, as marés, as correntes marítimas, e portanto ele fez questão de levar Bartolomeu Dias, e fez questão de que o rei lhe desse novas armas, ou seja, que o subisse socialmente, que lhe desse um lugar de nobreza antes de vir para a viagem. Ou seja, Cabral não só o escolheu, como o valorizou. Lhe deu um título para que ele pudesse estar de igual para igual com os outros capitães da Armada. E escolheu também Pero Vaz de Caminha, que foi o escrivão, era um homem com estudos,
que tratava da parte comercial da Armada, da gestão da Armada, do que se levava, da comida, dos bens, da distribuição dos bens, do que ia ser comercializado nas Índias, que era o seu objetivo. Escolheu um homem muito forte em termos militares, que não era português, era de Espanha, mas ele achou que era o homem que o podia ajudar em batalha, porque era um homem com muita experiência, um homem muito bravo, chamavam-lhe o Terrível, e então ele levou uma quantidade de pessoas para diferentes áreas. Olha só que interessante, presidente, o que se fala hoje moderna, na administração moderna, a questão da delegação de tarefas, que o líder tem que escolher aqueles que são mais capacitados em cada atividade, que algo pode parecer uma novidade para alguns. Cabral já fazia há mais de 20 anos. Aqui na casa, nessa gestão, né, existem algumas vice-presidências já até estatutárias e algumas criadas, e cada presidente tem uma liberdade de criar. E nós, nesta gestão, temos 19 vice-presidências, que para alguns pode parecer um número, nossa, exagerado, mas não, são várias, 19 pastas para que cada um cuide da sua área, né? Então, delegando para a sua área para que cada um faça o seu melhor, né? Porque afinal de contas somos uma equipe, né, de pelo menos 20, né? Então, esse gancho com Cabral, eu digo, nossa, Cabral era um homem visionário no seu tempo, ele conseguia, hoje é prática de administração, mas na época não era uma prática de administração, né? E dentro da casa nós seguimos Cabral, então hoje eu descobri muitas coisas, né, nesse dia de hoje. Hoje foi uma enxurrada de cultura absurda, né? Mas eu descobri mais isso, que Cabral era um visionário, um empreendedor, um administrador, e aqui nós temos muito que buscar e nos espelhar, né? Sim. Olha que interessante isso. João Morgan, eu tenho também uma curiosidade. Cabral, ele tinha posses, mas ele financiava a expedição do seu próprio bolso? Como é que funcionava? De onde é que vinha o dinheiro para bancar aquelas explorações? Não, ele é contratado para ser o CEO da Armada. Para ser, e, portanto, ele era pago pelo rei e tinha direito a uma parte das especiarias que viessem das Índias, como todos os capitães e todos os militares que foram eram pagos para ir. Uma grande parte da Armada era do próprio rei. Se bem que aqui temos uma particularidade, que a Armada tem pela primeira vez uma particularidade, que é trazer alguns barcos privados, ou seja, de comerciantes que queriam investir nas Índias, nas especiarias, e portanto levaram barcos que eram patrocinados por eles próprios, que eram privados. E por isso havia também, da parte dos comerciantes, alguns genoveses, porque Génova tinha uma grande tradição cultural, comercial, a importância de escolherem bem o capitão. Por isso é que não foi Vasco da Gama, porque Vasco da Gama faltava-lhe essa diplomacia comercial, essa diplomacia política, esse savoir-faire que eles viam em Cabral. E Cabral, como era um homem de estudos, que eu falei, que esteve na corte, que estudou, obviamente que isso lhe deu uma formação diferente, uma formação humanística, e que se revelou ao longo de toda a viagem. Realmente nós somos aquilo que fomos aprendendo ao longo da vida, e obviamente que as pessoas que tiveram mais saber e mais conhecimento têm um comportamento diferente. Por isso Cabral foi muito diferente de Vasco da Gama. Pois é, isso demonstra que El Rei, na época, era um visionário. Ele também era um homem de cultura, e ele sabia também delegar as tarefas e escolher as melhores pessoas para aquela tarefa específica. Eu aqui sou um nadinha mais crítico. Por acaso, eu acho que Dom Manuel cometeu muitos erros, sobretudo no início do seu mandato. Ele era um defensor de Vasco da Gama, ou seja, ele tinha uma visão mais retrógrada, mas a Ordem da Cruz de Cristo, que tinha realmente os grandes cavaleiros, era mais forte, e eu acho que Pedro Álvares Cabral acaba por ser uma influência da Ordem da Cruz de Cristo junto de Dom Manuel I, porque a Ordem da Cruz de Cristo é uma ordem que é derivada dos Templários. Quando os Templários, que é um grande movimento, são perseguidos pelo rei de França,
e pelo próprio Papa. Eles refugiaram-se em muitos sítios do mundo e onde se refugiaram em grande número foi em Portugal. O rei Dom Dinis era um homem ligado aos Templários, recebeu-os em Portugal, protegeu-os e criou uma nova ordem, que era a Ordem da Cruz de Cristo. Ou seja, os Templários mudaram de nome. E quando o Papa mandou um emissário dizendo: estão aí os Templários, eu quero prendê-los, não, aqui Templários não há, existe cá, é a Ordem da Cruz de Cristo e isto é uma ordem minha, portanto eles estão protegidos. E a verdade é que muitos Templários ficaram lá. Os Templários, o tesouro dos Templários, não é só moedas de ouro. Grande parte do tesouro dos Templários era o conhecimento que eles tinham do mundo. Eram os mapas que eles tinham, eram os saberes que eles tinham. E, portanto, os Templários, na altura, eram uma verdadeira universidade. Uma verdadeira universidade. E, portanto, daí sim, havia uma gestão mais moderna que passava para o Reino de Portugal. Um dos primeiros responsáveis da Ordem da Cruz de Cristo em Portugal foi o Infante Dom Henrique. Aquilo que nós associamos à preparação das descobertas e às primeiras expedições marítimas. Ou seja, ele próprio já bebia do saber que veio dos Templários e já preparou as expansões marítimas com todo o saber dos Templários. Aliás, já agora que estamos a falar de história, nós sempre ouvimos falar da famosa história da Escola de Sagres, onde os marinheiros aprendiam as navegações. A Escola de Sagres nunca existiu, é um mito, embora venha nos livros de história, é verdadeiramente um mito que foi criado pelo Estado Novo, que criou algumas imagens simbólicas, mas não existia. Mas, por exemplo, o Infante Dom Henrique tinha uma casa enorme em Lagos, onde ele fazia questão de reunir todos os capitães dos barcos que chegavam ao Algarve e tentar saber deles o máximo possível, comprar mapas, comprar instrumentos de controlo, e por isso é que chegaram até nós muitos instrumentos dos árabes que nos ajudaram a guiar pelas estrelas e a expandir o nosso reino. Que interessante que tu comentastes agora que as pessoas que viajavam voltavam com conhecimento, com saber, que foi o que a presidente Shirley falou há pouco. Claro. Quando se viaja, se aprende. E viajar é das coisas mais fantásticas do mundo. E eu me recordo de um episódio que aconteceu durante a minha visita a Belmonte, que nós estávamos falando e o João comentou: porque aqui temos o centro da cidade e o bairro tal, e aqui temos a judiaria. E eu imediatamente perguntei: João, por que este nome, judiaria? Porque é uma expressão que nós usamos como quando alguma coisa dá errado, vai mal. E o João me respondeu. Qual foi a resposta, João? Bom, a judiaria era o bairro onde moravam os judeus. Os judeus foram durante algum tempo perseguidos pela Igreja Católica e, portanto, eles eram obrigados a viver num gueto, chamemos-lhe assim. Numas cidades era uma coisa mais violenta, muitas vezes os bairros eram mesmo fechados e tinham uma hora para fechar as portas e abrir, portanto era uma coisa mais violenta, mas na maioria dos casos era um bairro em que eles estavam concentrados, mas entravam e saíam. Esse era o bairro da judiaria, onde os judeus estavam concentrados. Agora, os judeus naquelas épocas eram os responsáveis por tudo o que corria mal, né? Se havia uma peste, foram os judeus, se havia uma má colheita, foram os judeus, portanto... Agora não está muito diferente. E então, quando alguém fazia algo de errado, dizia ele fez uma judiaria, ou seja, porque devia ser um judeu que tinha a culpa. E daí a judiaria ter esta conotação negativa, porque todos os males eram atribuídos aos judeus. Não vou usar mais a palavra judiaria. Vou eliminar do meu vocabulário. Sim, as pessoas utilizam a palavra muitas vezes sem saber a origem. Não o fazem daquela contra os judeus, mas porque a palavra se enraizou no léxico português. Isso vem sendo usado há centenas de anos. Eu queria só fazer uma pergunta que eu tenho muita curiosidade. Eu fui para Portugal 2 vezes e uma das minhas idas, eu conheci Castro Laboreiro, que é a terra do meu avô, e lá tem, na igreja que ele foi batizado, que é de 1215, que para mim é chocante. O Brasil descoberto não, vamos lá. Achado. Oficializado. Eu usei o termo achado hoje, eu acho que achado está apropriado, né? Achado em 1500, e tem uma igreja que continua em pé.
de 300 anos antes. O que leva Portugal e o seu povo a conservar tanto o seu patrimônio, os seus prédios, a sua cultura? E isso vai se perpetuar pelas próximas gerações ou é a última geração que cuida disso? Bom, eu acho que essa igreja é muito nova para nós ainda. Para mim, ela tem 800 anos. Não, em Belmonte, para não fugirmos de Belmonte, eu posso levá-los a uma construção que é Centrum-Celas, que é uma construção que terá sido muito, muito, muito anterior a Jesus Cristo. Portanto, ainda não foi completamente determinada a origem, disse que é de origem românica, há quem diga que é anterior, portanto estaremos a falar de 100 anos antes de Cristo, no mínimo. Nossa. Portanto, essa igreja de 1300 é 1215, uma coisa novinha, mas é uma arquitetura moderna ainda. Chama a atenção que lá ainda acontecem os cultos católicos, sim, então sim. é uma igreja ativa, não é ruína. Há um respeito muito grande pelo património. Nós sempre dizemos que deveria haver mais, claro, mas há um respeito pelo património. Nós ainda hoje temos pontes e calçadas romanas, ou seja, de antes de Cristo. Em Portugal ainda é possível passar por pontes romanas. Na minha terra, Covilhã, ainda temos pontes romanas. E vejam, o interessante não é que nós as mantivemos, o interessante é que elas ainda estão de pé. Sim. O que diz muito da arquitetura, das leis da física que os romanos já dominavam. Como é que é possível terem construído monumentos que sobrevivem até hoje, com tremores de terra, com tempestades, com tudo, com guerras, e hoje ainda temos igrejas, património edificável, que ainda está... Hoje, com todas as técnicas, com todas as tecnologias, acho que não se consegue construir, às vezes, metade do que se construía naquela época. Esse olhar faz falta para o Brasil. Esse olhar faz falta para o Brasil. E realmente nós temos... O Brasil é um país muito novo comparado com a história de Portugal. E eu falava hoje aqui de manhã uma coisa que no Brasil não se fala, não é? Muitas vezes fala-se, os portugueses estiveram cá, foi algo de negativo para a nossa história, porque estiveram a explorar este território. Muitas vezes eu acho que o Brasil tem o complexo de Édipo, não é? Tem aquela coisa de matar o pai, mas na verdade Portugal foi realmente o construtor deste país, que é um país continental com fronteiras definidas, com uma potência tremenda, e quando os portugueses chegaram aqui, este era um território inóspito. E, portanto, passado 300 anos, demos independência a um dos maiores reinos do mundo. Portanto, alguma coisa se terá feito bem nesses 300 anos de Portugal aqui. Deixou-se aqui uma estrutura económica, uma estrutura social, uma estrutura religiosa, uma estrutura de ensino, uma estrutura que permitiu o Brasil continuar o seu caminho até hoje. E não se pode dizer no Brasil que o que se passa aqui de mal ainda é culpa dos portugueses. Eu falo sempre, em Portugal, nós também fomos invadidos por muitas civilizações. No território, nós fomos invadidos pelos iberos, por isso é que se chama a Península Ibérica. Depois vieram os celtas, que deram origem aos lusitanos, e depois vieram os romanos, que estiveram lá por séculos, e depois vieram os visigodos, e a sul tivemos os fenícios, tivemos os gregos, depois mais tarde vieram os povos bárbaros do centro da Europa, que também ocuparam os terrenos, também fizeram escravatura, também fizeram tudo isso. A nossa história tem disso tudo. Depois vieram os árabes, estiveram lá por séculos e séculos, e mais tarde o reino de Portugal, um reino católico, é construído no século XII. Portanto, nós temos uma história de muitas civilizações que também passaram por lá. O que acontece é que, se forem a Portugal, ninguém dirá que o que de mal se passa lá é culpa dos romanos ou dos árabes ou dos visigodos. Não. O que lhes vão dizer é o contrário. É que realmente esses povos deixaram lá coisas positivas. Entre muitas coisas menos boas, deixaram coisas muito boas. Dos fenícios recebemos a álgebra, dos romanos a arquitetura, as leis, o direito romano, os árabes trouxeram a agricultura, trouxeram a medicina. Por exemplo, a medicina das mulheres foi completamente desenvolvida pelos árabes. Quando nós dizemos que os árabes não cuidam das mulheres, a medicina feminina é uma invenção, uma criação, uma atenção do povo árabe. E, portanto, nós bebemos
da cultura de todas estas civilizações para criarmos o país que somos hoje, um país da Europa moderno. Portanto, nós nunca devemos deitar fora a nossa história. A nossa história é a essência do que nós somos. Ô João, toda vez que um empresário pensa em realizar um projeto, ele faz planejamento, depois ele junta os recursos e depois ele tenta executar o projeto de acordo com aquilo que foi pensado e planejado. Como é que era na época? Eu li no livro, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de ti, o planejamento e a execução de uma expedição. Como é que era colocar aquela frota no mar para passar 3, 6, 12 meses longe de casa e voltar com o objetivo construído? Como é que as pessoas viviam nesse tempo de expedições? Uma vez mais, eu dizer que todas estas missões tinham que ser muito bem pensadas. Primeiro porque iam para um mundo desconhecido, para um mercado desconhecido, não sabiam o tempo que iriam ficar no mar, não sabiam o que iriam encontrar. Portanto, todas estas expedições tinham que ser muito bem planeadas. E daí a importância, porque os fatores imprevisíveis eram tantos que era importante cuidar daqueles que eram possíveis, não é? Então tinham que ser os melhores. E Cabral rodeou-se de uma equipe muito boa na época, eram os melhores que estavam no reino, nem todos portugueses. Um dos que levou, eu gosto sempre de frisar, era João Faras, um judeu, já que estamos a falar aqui dos judeus, um judeu, os judeus na altura tinham o saber da época, Já agora, fazendo aqui um parênteses, porquê que os judeus tinham tanto saber naquela época? Porque os nobres cristãos viviam do poder da terra, então dedicavam-se à guerra e à caça. Muitos dos nobres nem sabiam ler nem escrever, não precisavam, tinham a sua vida orientada. Os judeus sempre foram um povo perseguido em todo o mundo. E então uma das regras basilares das famílias judaicas é: a tua fortuna é tudo o que tu puderes transportar. Porque se fores perseguido, a tua fortuna tem que ir contigo. Ora, nenhum judeu podia fugir com um castelo às costas. Não lhes servia de nada ter um castelo. Não lhes servia de nada ter terrenos. Aliás, eles eram proibidos de comprar terrenos. Portanto, o que é que eles podiam levar consigo? Saber. Primeiro, moedas. Por isso é que os judeus estão ligados à criação do mundo financeiro, porque eles, como não podiam acumular terras nem castelos, acumulavam dinheiro vivo, que depois começavam a emprestar e a cobrar juros. E por isso eram perseguidos pelos católicos, porque eram o pecado da avareza, não é? O pecado da avareza. E outra coisa que podiam transportar, o conhecimento. Eles sabiam que, sabendo um mistério, uma profissão, se eles tivessem que fugir para outra cidade, poderiam ganhar a vida lá. E por isso eram homens que, de saber, que estudavam, além da religião, eles estudavam a economia, as línguas, sabiam falar muitas línguas, sabiam não sei o quê, porque podiam chegar a qualquer lado, podiam cuidar dos negócios dos cristãos, que não sabiam matemática, podiam dar aulas de música ou de idiomas. Portanto, eram homens de muita cultura, ao contrário dos cristãos. Por isso é que também houve sempre uma grande rivalidade, porque eles, com dinheiro e com conhecimento, sempre sabiam florescer os seus negócios. E isso criava uma grande inveja nos cristãos, que depois os perseguiam por isso. Portanto, isto é a história. Então, os judeus eram homens de saber. Cabral leva com ele João Faras porque ele sabia de cartografia, de astronomia, de medicina, era um homem dos 7 instrumentos, sabia um pouco de tudo. E ele realmente é um dos homens que ajuda a que esta armada não se perca nos mares, que ajuda a que chegue, a que ache as terras de Veracruz, hoje Brasil. E, portanto, é com estes homens que se podia planear um pouco a viagem. Da mesma forma que Pedro Vaz de Caminha era o escrivão da armada e era ele que tinha que ver qual eram os mantimentos que levavam, o que é que levavam de farinha, o que é que levavam de grão, o que é que levavam de amendoins, que era uma coisa que se aguentava durante muito tempo e, portanto, era um alimento muito importante. Quantos tonéis se levavam de água, o que é que se levava de vinho, o que é que se levava de azeite, o que é que se levava de mercadoria que se pudesse negociar lá.
E o barco, como era pequeno, aquilo era tudo muito acomodado, tudo muito bem acomodado. Portanto, toda esta gestão de homens, de religião, de militares, de mercadoria, era tudo muito bem gerido e mesmo assim havia muitas incontingências que levaram a alguns fracassos de muitas armadas. Tu vê na pessoa do Cabral algumas qualidades, algumas características que seriam extremamente importantes e relevantes para uma pessoa, para um empresário, para um homem de negócios, que possam ser utilizadas hoje, aquilo que ele era, uma vez que tu conhece muito o Cabral. Aliás, o João, ele não falou, mas ele é considerado o biógrafo oficial de Pedro Álvares Cabral. Eu já troto por tu, né? São muito íntimos. Mas então, uma vez que você... Eu tenho uma estátua dele no meu gabinete. Eu todos os dias falo com ela. Obrigado, Cabral. Obrigado, Cabral. Então, tu vês algumas qualidades do Cabral que possam ser relevantes e úteis para pessoas de negócios hoje? Bom, muitas vezes, um preâmbulo, muitas vezes perguntam porque é que eu escrevo um romance histórico e não um livro de história puro e simples. Bom, primeiro porque eu sou um romancista e tenho que fazer o que eu sei fazer. Se bem que este, embora seja um romance, vem de uma profunda pesquisa sobre o personagem. Depois porque eu acho que num romance nós conseguimos passar coisas que os livros de história não conseguem. Os livros de história vêm muito compartimentados, não é? O que é a vida social da época, o que é a vida económica social, o que é a vida não sei o quê, o Pedro Álvares Cabral aqui, o Vasco da Gama além, e parece que é tudo em fatias, como a pizza, né? Mas não, a pizza é um todo, né? Nós temos que estudar como um todo, tem que se misturar todos os elementos, a economia, a ação social, a religião, tudo tem que estar mesclado, e por isso o romance permite-me falar dos bastidores da expansão marítima e pôr toda a gente a trabalhar em conjunto. E depois permite-nos dar uma personalidade aos personagens. Não é só um nome, uma data, é dar-lhe uma personalidade. Quanto mais estudamos sobre Cabral, vamos ganhando a personalidade dele, porque percebemos porque é que ele fez isto e não fez aquilo, porque é que ele agiu desta maneira e não agiu da outra, e vamos aprendendo a conhecer. Por exemplo, quando ele já vem da Índia para cá, carregado de especiarias, há uma altura que ele é perseguido por uma armada árabe. Eram 60 barcos, ele naquele momento tinha 6 barcos, os outros eram 60 barcos armados. E eu, quando estava a fazer a investigação, disse: bom, isto vai dar uma batalha naval fantástica, vai ser um capítulo fenomenal. Bom, o que aconteceu foi que Cabral levantou as velas, foi-se embora e não combateu. E nós ficávamos, fugiu à batalha. Se fosse um outro escritor, poderia ter inventado ali uma batalha. Mas eu gosto de seguir aquilo que é a verdade histórica. A verdade histórica é que ele foi embora, levantou velas, foi-se embora, não combateu. E a minha função é explicar porque é que ele faz isso. Eu no livro explico. Porque das 13 barcos que ele levava, já só tinha 6. E portanto já levava só metade da armada. E portanto ele tinha uma missão que era uma missão comercial. Cada barco daqueles levava uma verdadeira fortuna em especiarias. As especiarias são algo muito seco, que basta uma folha, o barco arde e já se vai tudo. E então eu acho que ele preferiu perder os seus primores de guerra, de militar, em função de preservar aquilo que era a sua missão. Carga. E aí percebemos que é um homem que não perseguiu o seu orgulho, a sua fama de militar, mas preferiu ser um gestor frio dos seus recursos e sair daquela batalha não com a glória militar, mas sabendo que estava a preservar a sua missão, que o levava ali, e a preservar o produto, a sua mercadoria que levaria para o rei, que era isso que esperavam dele. Não a glória em combate, mas o cumprir as suas funções. Que interessante, João, porque hoje algumas pessoas pensam, e eu uso esse mote na minha vida: eu quero ser feliz ou ter razão. Às vezes é preferível ser feliz do que ter... E Cabral, nesse episódio, ele escolheu ser feliz, porque se ele tivesse ido à guerra, provavelmente teria ganho e teria feito a batalha, mas perdeu o seu objetivo. Sim, porque quando falamos de 6 barcos contra 60, na verdade eram 60 barcos pequenos, barquetas, e portanto ele, com a força de poder de fogo que tinha, certamente ganharia a guerra e vinha lá com as suas glórias de combate.
combatente. Só que ele achou que isso não lhe acrescentaria nada e, portanto, foi frio suficiente para colocar de lado o seu orgulho de guerreiro e ser o gestor da Armada, o CEO que falávamos há pouco da Armada, e tomar a decisão mais condigna para todos. João, o livro, tu falasse agora sobre o livro, eu já tive a oportunidade de ler e fiquei realmente entusiasmado. As pessoas que desejarem adquirir os teus livros, as tuas obras, como é que elas podem fazer aqui no Brasil? Bom, para já podem pedir aqui o livro, porque eu vou enviar alguns livros autografados e Peçam logo. E peçam logo. Mandem para um e-mail aqui para a associação e eu poderei enviar livros autografados. Quem quiser comprar, pode comprar em online na clubedeautores.br.com. Clube de Autores. É a editora que está a editar o livro. Ok. João, tu vai estar aqui em Canoas, vai passar pelo Brasil, Uruguai. Queria que tu contasse um pouquinho dessa tua caminhada para lançar o livro e teus próximos passos, que eu sei que tu tem um pezinho na política também. Eu queria que tu comentasse conosco quais são teus planos agora. Bom, os meus os planos imediatos é um churrasco, não? Isto já está. Isso era em Canoas. Alguém prometeu, Aliás, aquela visita ao Castelo de Belmonte vai me custar um churrasco. Estou barato. Portanto, esse é o plano imediato. Eu já estive no Rio de Janeiro, estive no Consulado Português do Rio de Janeiro, estive também na Casa de Portugal em São Paulo, já estive no Uruguai, fui a Montevideo e a Punta del Este falar com a comunidade portuguesa, aí falei de Camões e do 25 de Abril, falei com um Cabral outro... lá não é tão conhecido, então levei outra palestra. Agora estou aqui em Canoas, vou para Florianópolis. Estarei no Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, do qual também sou académico correspondente, e volto ainda para o Rio de Janeiro, onde estarei no Orfeão, uma associação portuguesa, o Orfeão Português, e na Casa do Minho. Vou ver o Cristo Redentor, que está lá de braços à minha espera há tanto tempo. Vou lá, finalmente ele vai poder fechar os braços para um abraço. E prometo voltar pelo menos em novembro. Em novembro estarei lá em cima no Nordeste, depois estarei em Macaé para um evento económico. Vamos fazer lá um seminário entre Macaé e Nova Friburgo e empresários de Portugal. Vai ser uma junção de empresários. Ponte aqui está caindo maduro. Então, quem sabe, empresários da região da Beira, das Beiras e Canoas. É a minha outra atividade, né? Porque os livros são muito bonitos, mas a gente não vive dos livros. E, portanto, temos que ter uma outra atividade. Eu faço consultoria em empresas e, portanto, vou trazer algumas empresas para estarem lá em Macaé, que é a capital do petróleo, capital da energia, e portanto vamos falar de alguns destes temas. Depois eu estou a pensar em ir à Argentina e quem sabe aqui uma paragem técnica outra vez por estes lados. Olha que interessante. Estamos conversando, quem sabe, negócios luso-brasileiros em breve. Talvez grandes portas sejam escancaradas, né, a partir de agora, né? Porque a vice-cônsul também esteve, né, vice-cônsul de Portugal aqui no estado, neste evento, no nosso Café Conhecimento, e disse, olha, Portugal está aí, o que nós podemos fazer? Não é verdade? Então se abre oportunidades, né? Sim, mas eu deixo aqui a minha disponibilidade para vocês e para os vossos associados, sempre que necessitarem de alguma coisa em Portugal, como eu costumo dizer, se eu não conhecer, conheço quem conhece. Portanto, sempre se pode fazer esta rede de contatos. Eu confesso que na minha próxima viagem a Portugal, que espero que não demore muito, vou fazer contato. Estou querendo saber desse privilégio que o Marcos teve. Vamos ver se vai se abrir, né, o Castelo de Belmonte para mim também, né? Vamos ver. Já vamos ter lá a carta de Pedro Vaz Caminha, que já não está. Já não está mais. Mas vocês, não sei se está aberto ao público, ela está na Torre do Tombo. Mas naquela altura eu poder tocar na carta de Pedro Vaz Caminha, é uma coisa... é o mais próximo que se pode estar de Cabral, porque certamente Cabral teve aquela carta na mão, não é? A carta de Pedro Vaz Caminha chegou a Belmonte com todas as medidas de segurança, uma coisa como se fosse um tesouro, e ficou protegida com segurança, das condições de umidade, de temperatura, de tudo, mas foi uma enorme, sobretudo para quem gosta de história,
poder estar na presença da Carta de Pedro Vaz Caminha É é emocionante. uma coisa emocionante, fantástico. Mas, Patrícia, tu fizeste uma pergunta política. Eu não sei se ele não está querendo falar ou está querendo, mas a gente quer saber. Político Sim, foge. Política de Portugal. Política de Portugal, né? Aqui a gente está numa fase um pouquinho complicada. E aí, como é essa perspectiva política tua em Portugal? Eu já fui chefe de gabinete de 3 prefeitos. Portanto, de alguma forma, profissionalmente, sempre estive ligada à política e ao marketing político e obviamente que quando nós estamos na política somos sempre imbuídos desse espírito de querer participar. Eu fui candidato a prefeito na minha terra como independente, o que é uma candidatura muito complicada, a gente não tem dinheiro para ganhar, mas na política muitas vezes a vitória não é só o que basta, também é preciso termos a nossa intervenção cívica, fazer o nosso testemunho, dar ideias para o bem comum. E provavelmente voltará a acontecer nas próximas eleições uma candidatura independente outra vez. Certamente não para ganhar, mas para fazer a participação. Independente lá, sem vinculação partidária. Sem vinculação partidária, nós podemos fazer isso. Não para a Câmara de Deputados, mas para as prefeituras, nós podemos ser candidatos independentes. Só temos que recolher o número de assinaturas de cidadãos que achem que o projeto é interessante e com esse número de assinaturas nós podemos ser candidatos oficiais à prefeitura. E, inclusivamente, alguns independentes ganharam algumas câmaras de Portugal, nomeadamente a Câmara do Porto, foi ganha para um independente. Foi um ganho para um independente, mas obviamente que era uma figura muito conhecida no Porto, era presidente de uma associação empresarial e, portanto, isso dava-lhe um balanço Mas ele político. não deve ter um livro que andou além mar, não, né? Não, Então. Diferença. Mas agora estamos a mudar o governo. Hoje, quando estamos a gravar este podcast, está a entrar um novo governo em Portugal. Vamos entrar numa... É hoje que toma posse. Sim, vai entrar numa nova fase política, uma fase em que o próximo governo não terá uma maioria parlamentar, o que lhe trará alguns problemas. Não sei quanto tempo este governo se vai aguentar. Provavelmente 1 ano ou 2 não acabará a legislatura, na minha previsão, mas é uma viragem política na política em Portugal. Estamos a virar de uma gestão dos últimos 12 anos muito de centro-esquerda e agora será uma gestão de centro, não tanto de direita, mas de centro, não é? Há um outro partido de direita que conseguiu o 3º lugar, mas não há uma coligação e, portanto, por isso existe aqui esta instabilidade em Portugal. Vamos ver como as coisas ocorrem por lá. Muito bem. 1 hora passa rápido, né? Nossa, presidente? já passou. Já tá no finalzinho, já recebi a sinalização. Queria só ouvir uma palavrinha final do Marcos, do João, agradecer pela presença de vocês e finalizar contigo a nossa presidente, né? Tem um papel feminino, né, muito importante aqui na nossa entidade. Não iam mulheres na frota de Cabral. Isso é o único ponto. Não. Eu ia perguntar isso antes, porque assim, a Shirley é a nossa segunda mulher na entidade, né? Na Câmara de Canoas temos uma mulher só. Então as mulheres estão ocupando agora os espaços e a gente sabe que historicamente as mulheres, né, não tiveram esses espaços. E na história de Portugal eu estava tentando lembrar se tem alguma mulher, acho que a gente não aprendeu, né? Eu queria ouvir de ti se tem alguém que... Temos algumas mulheres interessantes na história de Portugal, mesmo que às vezes não estejam à frente do reino, foram mulheres que influenciaram quem estava à frente do reino. Na questão das armadas, as mulheres não poderiam ir. Não podiam. Dizia-se que dava azar nas viagens. E certamente daria, porque imaginem, por exemplo, uma viagem de Cabral que demora quase 9 meses a chegar à Índia. Estamos a falar de um barco com 150 homens que tinham 12 metros de comprimento por 8 de largura, ou seja, viviam ali todos em cima uns dos outros. 9 meses no mar. Imagina uma mulher no meio daquilo tudo. Não ia dar certo. Não, ia dar naufrágio, de certeza. Certamente daria naufrágio. Se bem que há uma história muito interessante de Bartolomeu Dias, já agora falando nisto, em que ele levou 3 mulheres por ordem do rei, que foram fechadas dentro do barco,
portanto não eram vistas sequer, havia uma hora que elas podiam sair para apanhar ar, mais nada, iam fechadas exatamente para não criar distúrbios dentro do barco. E é uma história muito curiosa. O rei Dom João II pediu que estas mulheres fossem no navio de Bartolomeu Dias e que fossem deixadas sozinhas na costa africana. Nossa. O que é uma ideia muito absurda para os dias de hoje. Mas é interessante nós percebermos como é que era a mentalidade. E então estas mulheres eram mulheres negras que tinham sido educadas na corte, portanto eram aias de alguma senhora da corte, portanto também tinham acesso à formação. E porquê que o rei Dom João II pediu que as deixassem perdidas na costa africana? Vejam a mentalidade dele. Ele dizia: se eu deixar lá 3 homens, as tribos negras daquele território vão matar os homens em 2 minutos. Se eu deixar 3 mulheres, eles não as vão matar. Eles vão levá-las para a sua tribo e vão acolhê-las lá. E mais tarde, quando passar um barco de portugueses naquelas terras, nós vamos ter alguém que nos saberá contar as tradições daquela terra e nos saberá ensinar a linguagem daquela terra, e nós teremos uma espécie de embaixada lá para nos ajudar naquele território. Portanto, esta é uma mentalidade muito que nos pode parecer absurda, mas, quando a gente vai ver a explicação é arrojada, mas faz algum sentido. Hoje não faríamos isso, certamente, não. Mas vejam, não, é interessante nós estudarmos a história na mentalidade daquela época, não na mentalidade de hoje. Isto é um à parte. Bom, Patrícia, da minha parte, eu só tenho a agradecer à presidente Shirley, que aqui está, por ter acolhido a minha ideia. Muito obrigado, presidente. E quero agradecer também ao João pela disponibilidade. Foi um prazer. E tenho certeza que os associados e aqueles que aqui estiveram hoje durante a apresentação do João vão levar uma excelente lembrança, muita cultura e certamente, presidente, mais vontade e interesse em participar da SICS, que isso para nós é o que realmente importa, e só quem aqui participa é que tem esse benefício. Então, muito obrigado. Obrigado a todos. Na realidade, hoje nós unimos pontos. Na realidade, colocamos pontos e já unimos pontos. E isso tem uma importância ímpar dentro da entidade, né? Nós recebemos aqui associados, não associados, rotarianos, e ouvi de não associados: eu gostaria de me associar a essa entidade porque ela está pensando fora da caixa. Obviamente que nós temos o nosso viés político, buscar o melhor ambiente de negócios para os nossos empresários, mas não é só isso. Hoje nós tivemos um momento de cultura que era inimaginável há tempos atrás. Por quê? Porque alguém uniu pontos, que foi o Marcos Neto, né? E hoje nós também colocamos pontos e unimos pontos, né? E diante de tudo isso, eu tenho um desafio para te fazer. Gostaria que um dos próximos livros fossem As Mulheres Importantes Portuguesas e sua contribuição para a história, né? Porque pouco sabemos das mulheres portuguesas, né? Da sua importância, e obviamente que foram importantes. Então, fica o desafio. E as portas estão sempre abertas quando vier para o Brasil. E daí não adianta dizer, vai para o Brasil, eu vou para o Nordeste, daí tá longe, né? Mas quando vier para o Brasil, venha para nossa casa, e sempre vamos ter algo, e alguma palestra, algum tema interessante, né? Para poder trocar e que esses pontos continuem se unindo, né? Bom. Muito, muito obrigada. Eu estou muito feliz e muito emocionada hoje. E eu sou grato a todos. Obrigado por tudo. Obrigado. Muito obrigada, João Morgado, Shirley, Marcos Neto. Lembrando que você pode acompanhar os episódios do Pod Six no YouTube e no Spotify da Six Canoas. Este podcast é uma produção da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas e tem como apresentador o Sicredi, as empresas Fulbra, Modular Cargas, Panceira Seguros, STV Segurança, São Pietro Hospitais e Clínicas, Cicobi Três Fronteiras, e são patrocinadores Diamante, e as empresas Guterres Combustíveis, Ótica Vênus, Vieser Supermercados, Fruc Bebidas, Telecom Sistemas, Núcleo de Terapias Cris Bertoncello, Casa Incorporações, Pontual Telecom e Parque Shopping Canoas são patrocinadoras Ouro. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.